Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de ciências. Vocês vão pegar para a tia Fer o livro de atividades na página 54, tá? A gente vai rever um pouquinho o que a gente viu aqui no livro de atividades, tá bom? Então, pega lá para a tia Fer. As roupas podem ser fabricadas usando diferentes materiais. Observe as roupas utilizadas em diferentes épocas e complete as frases com as palavras do quadro. Então, a gente tem 3 palavras aqui no quadro e 3 frases. Vamos ver qual palavra que dá para completar em cada frase? Antigamente, os seres humanos viviam em cavernas e caçavam animais para se alimentarem e fazer suas roupas. Essas roupas eram feitas de couro, isso mesmo. Couro de animais, geralmente, né? Os guardas dos castelos geralmente usavam armaduras, que serviam para protegê-los nas batalhas. As armaduras eram feitas de metal. Para facilitar nossos movimentos, as roupas devem ser confortáveis. Hoje, né, atualmente, como são as nossas roupas? São feitas do quê? De tecido, né? De algodão. Pinte no quadro os espaços correspondentes às propriedades dos materiais. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho como é, né, cada material desse, como é o couro, o metal e o tecido. O couro, ele é transparente? Não. O metal? Também não. E o tecido? Também não. Aqui a tia Fer fez X, tá bom? Vocês podem pintar o quadrinho inteiro. O couro é resistente? É resistente, então eu vou fazer X. O metal é resistente? Sim. E o tecido? Também. Flexível. O couro, a gente consegue, né? Dar uma dobradinha nele, então ele é flexível. O metal? Não. E o tecido? Sim. Impermeável. Lembra que impermeável é que não passa água. O couro não passa água? Não, não passa. E o metal? Também não. E o tecido? O tecido, se molhar, ele vai ficar molhado, não é? Entre as roupas apresentadas, qual é a mais adequada para praticar esportes? Qual roupa é a melhor mesmo? A de tecido, né? E tá pedindo para a gente explicar por que a de tecido. Porque ela é mais confortável e leve, não é? Põe para a tia Fer agora na página 55. Leia o texto. Se é dia de sol, o trenzinho passeia pelo jardim. Passa levando a bola com sua bochecha redonda. Passa levando a peteca com seu chapéu de penas. Passa levando o peão com seu pescoço engraçado. E passa levando a mola, que não sabe se fica ou se vai. E o vento é tão bom, leva a pipa para o céu, bem perto da nuvem. Bom, primeiro, sublinhe o nome dos brinquedos citados no texto. Aqui no texto tem o nome de alguns brinquedos. Vamos ver quais são eles? Vamos lembrar aqui? Trenzinho, bola, peteca, peão. E tem a pipa. Ah, e tem a mola e a pipa, não é? Entre os brinquedos representados a seguir, marque com X aqueles que passeiam pelo jardim carregados pelo trenzinho. Então, tá falando aqui no texto, ó. Se é dia de sol, o trenzinho passeia pelo jardim com a sua bochecha redonda, levando a peteca, com seu chapéu de penas, passa levando o peão. Então, o que a gente vai marcar X aqui? No peão e na mola, não é? Isso mesmo. A pipa geralmente é feita de papel, que é um material leve, por isso ela é levada pelo vento. Escolha um brinquedo de que você goste muito e faça um desenho dele no espaço ao lado. Depois escreva o nome do material de que ele é feito. Então, aqui a tia Fer não vai fazer, tá bom? Vocês vão desenhar o brinquedo aí e escrever do que ele é feito, tá bom? Põe para a tia Fer na página 56 agora. Muitos objetos que usamos atualmente eram bem diferentes no passado, pois eram fabricados com outros materiais. Encontre a versão antiga dos objetos representados a seguir
e depois recorte as imagens da lateral da página e colhe-as ao lado dos objetos correspondentes. Então, aqui a gente tem a imagem de objetos atuais e a gente vai procurar aí do ladinho da nossa página objetos que eram, né, usados antes desses materiais. Então, aqui tem a garrafa de plástico. Antes a gente usava a garrafa de vidro. A boneca de plástico. Antes a bonequinha era de porcelana, lembra que a gente viu na apostila? Sacolinha de plástico. Era mais utilizada de papel. Estojo escolar. Antigamente era usado de madeira. Hoje em dia a gente usa de plástico, de lona, né? De tecido. Embalagem de leite. Antigamente era latão de leite, não vinha na caixinha, né? O pessoal passava para entregar o leite no latão, né? Então, a gente colou aqui imagens de materiais, né? De como eles eram no passado, não é? Aqui a gente tem as imagens atuais de hoje e a gente colou as imagens que eram usadas antigamente, né? Recapitulando, a garrafinha de plástico de hoje antes era de vidro. A bonequinha de plástico de hoje antes era de porcelana. A sacolinha de plástico hoje antes era de papelão. O estojo escolar de hoje, que é de plástico ou de tecido, né? Antes era de madeira. E a embalagem de leite hoje, né? Que é essa caixinha, antes a gente usava o latão, né? Que aí ele é de aço, de metal, de alumínio, né? Onde que vinha o leite? A gente ia buscar, né? Porque não tinha o leite da caixinha. Assinale com X a alternativa que completa a frase a seguir. Então, aqui a gente tem essa frase no finalzinho da página 56. No passado, não era possível encontrar objetos feitos de plástico, né? Eles eram, hoje em dia, quase tudo é de plástico, mas antigamente não. 57. Em virtude de suas propriedades, o plástico substituiu muitos materiais na fabricação de objetos. O problema é que ele demora muitos anos para se decompor na natureza. Desembaralhe as letras e descubra duas propriedades do plástico. O plástico é resistente e impermeável, né, que não passa água. Letra B. Analise as imagens e identifique duas razões pelas quais o plástico é considerado um problema para o ambiente. O plástico é muito utilizado, ele facilita muito, mas ele acaba sendo um problema. Por quê? Porque ele polui as águas e mata animais marinhos. Lembra que a gente comentou que eles comem canudinho? E outro problema é que ele, muitas vezes, né, ele não é separado para reciclagem. Então, ele é jogado lá no lixo e vai, né, para o aterro sanitário ou para o lixão e fica lá. Mais de 400 anos que a gente estudou, não é? Que ele não se decompõe, ele não derrete. Por isso que tudo que é de plástico, a gente tem que separar para reciclagem, tá? Letra C. Assinale as atitudes que ajudam a solucionar o problema ambiental causado pelo plástico. Então, aqui, a gente vai marcar o que ajuda, né, a melhorar esse problema. A gente precisa do plástico, então o que a gente tem que fazer? Usar apenas objetos de papel e vidro? Sempre separar o lixo que pode ser reciclado? Sim. Produzir menos lixo usando menos produtos descartáveis? Sim. Não comprar coisas desnecessárias. Então, aqui a gente vai marcar X nas três últimas alternativas, tá bom? A gente sabe que não dá para usar só objeto de papel e de vidro, não é? A gente acaba precisando, mas a gente tem que fazer a separação, a gente tem que produzir menos lixo, né, usando produtos descartáveis, menos produtos descartáveis, né? Copinho, pratinho, talheres descartáveis. Quanto mais a gente usar, mais a gente vai produzir lixo, mais esse lixo vai, né, ficar lá 400 anos para se dissolver na natureza. E não comprar coisas desnecessárias, né? A gente tem que, no caso aí, repensar na hora de comprar. Realmente estou precisando? Lembra que a gente aprendeu na apostila anterior?
Página 58, agora. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra o que Rafael está pensando sobre o uso do plástico e a preservação da natureza. Então, eu vou olhar as letrinhas e o desenho. E aí, eu vou formar a palavrinha consciente. Por quê? A gente deve consumir de forma mais consciente. A gente vai usar essa palavra para completar essa frase aqui, ó. Por quê? Eu tenho que fazer a reciclagem, eu tenho de comprar menos, eu tenho que produzir menos lixo, não é? Então, eu tenho que ter consciência que fazendo isso, eu vou estar ajudando na preservação da natureza, não é? Que a gente já falou bastante sobre isso. Você já sabe que o uso excessivo de plástico pode causar poluição e morte de animais, não é? Agora você será um defensor da natureza. Escreva uma frase conscientizando as pessoas a usar objetos feitos de outros materiais, produzindo menos lixo. Para finalizar, decore a sua frase deixando-a bem colorida. A tia Fer vai colocar uma frase aqui, vocês podem copiar ou vocês podem colocar outra frase, tá bom? E depois enfeitar, ilustrar essa frase. A tia Fer vai só colocar a frase, vocês desenham, tá bom? Ó, devemos dar preferências por embalagens de papéis e sempre separar o lixo para a reciclagem. E aí a gente ilustra, tá bom? A gente vai parar a nossa aula por aqui hoje, tá bom? Terminando, manda uma foto. Beijo e até daqui a pouco. Tchau!